assistência estão muito vinculadas durante esse período medieval e moderno. Então, a gente não pode falar de saúde sem falar de assistência, sem falar de caridade cristã. Mesmo nesse grande hospital, você vai ter os doentes tendo que orar, né, pela alma do rei, pela alma da rainha, pela alma do príncipe. Então, mesmo nessa reformulação hospitalar, você vai ter muitas permanências daquela estrutura do hospital da Idade Média. E o que eu acho muito interessante, em termos de reflexo, né, que refletiu em todo o Império, foi uma das ações feitas pela Dona Leonor, porque lá na minha tese e no livro, né, deixa eu mostrar ele aqui de novo, gente, olha o merchan. Sim. O livro que já está sendo, né, vendido ali pela Autografia, né, que é a editora que publicou o livro da tese, ele aborda também a Dona Leonor. A Dona Leonor é uma figura incrível, uma mulher inacreditável, uma rainha de muita força. Ela foi regente algumas vezes, enquanto Dom João II estava em guerra, ou ele estava estava fora de Portugal, ela foi uma rainha regente, deve-se a ela a criação de uma estrutura que hoje se vê onde Portugal pisou, existe Santa Casa de Misericórdia, certo? E foi Dona Leonor que foi uma das idealizadoras desse projeto, certo? Então, ela idealiza a Santa Casa, foi a primeira casa de Misericórdia, que é a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e eu também trabalho com o regimento da Santa Casa. Muito interessante que houve uma mudança no direcionamento, certo? Porque lá, quando foi criado, no século XV, né, pela Dona Leonor, a Santa Casa ela tinha uma função de ter vamos lembrar da palavra, né? Misericórdia. A gente está falando de uma palavra que está dentro do escopo aí das virtudes cristãs, certo? Então, a Santa Casa de Misericórdia. Hoje em dia, as Santas Casas, elas têm um aspecto muito vinculado à medicina, né? Atendimentos médicos, né? E nesse período, a gente vai ter, na verdade, a Santa Casa ligada a uma outra ação de misericórdia, principalmente, eu estou falando da Santa Casa de Lisboa, que foi a primeira, né? Depois isso vai mudar, como mudou hoje, certo? A gente vai ter uma alteração da misericórdia, que são 14 obras de misericórdia, certo? No mundo medieval. E uma das obras de misericórdia, que foi a principal função dessa Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, não era o atendimento aos doentes, era o atendimento aos presos. Porque a questão prisional na Idade Média e Idade Moderna era um grande problema para o cristão. Porque você prende o indivíduo tem que arcar com todas as suas despesas, às vezes ele nem é julgado e morre de fome dentro da prisão, antes do julgamento. Se a família não tiver condições de arcar com os custos dele dentro da prisão, ele morre de fome, porque tudo depende dele ali. E, ao mesmo tempo, quando ele é julgado e justiçado, e quando a gente está falando de justiçamento, a gente está falando de morte em praça pública, certo? Quando ele é julgado e justiçado, não existe nenhuma previsão do Estado enterrar aquele corpo, da justiça enterrar aquele corpo. Então, é um cristão que pode ser um pecador, que pode ser um criminoso, mas que vai morrer sem ter, né, um enterro digno, né? Então, a assistência também era vinculado a isso. Os homens, os padroeiros da misericórdia iam até a prisão, davam a última refeição que ele queria, davam extrema-unção, oravam com ele, aí caminhavam junto a esse preso até
até o lugar onde aconteceria o justiçamento, e era um ritual muito impressionante. Eles iam com tochas acesas atrás do padecente, porque, como era um justiçamento, ele ia, né, da prisão até o lugar do justiçamento sendo açoitado. E aí os padroeiros da misericórdia, eles mesmos se açoitavam para ser, de alguma forma, se mostrar, demonstrar, né, qual é a palavra disso, gente? Demonstrar não é uma comoção, mas demonstrar uma solidariedade com a dor solidariedade é a palavra, com a dor do padecente, né? Então, eles se açoitavam também, eles também se penitenciavam nesse momento, davam a cruz para o padecente beijar o tempo inteiro, davam a roupa que ele vestia, que era a roupa final, ele ia morrer com aquela roupa, quem dava era a Santa Casa de Misericórdia. Então, é todo um ritual ali, né, em que os padroeiros também se penitenciam atrás dele, oram com ele, certo? Então, esse é um ritual muito impressionante, né, que tem a ver com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que foi criada nesse momento, que é esse grande momento de centralização. E hoje em dia nós temos a Santa Casa como uma grande, né, organização de assistência hospitalar, né, que assiste aí pessoas que não têm condições de procurar um tratamento mais adequado, e a Santa Casa trabalha, é um trabalho lindo, né, que existe até hoje, que tem a ver com solidariedade, que tem a ver com valores cristãos, né, porque foi criado nesse universo, né, nesse universo aí de assistência, de caridade cristã, do mundo medieval para o mundo moderno. Muito interessante, eu fiquei até surpreendido quando você comentou comigo essa questão que a Santa Casa de Misericórdia ela tinha mesmo o intuito de dar assistência aos presos, né? Nem tanto a questão da saúde em si, né? Depois que isso foi se modificando no decorrer do século. É muito interessante isso.